O nosso vídeo de hoje vai discutir uma interessante notícia previdenciária veiculada pelo canal de informações UOL. Vou deixar o link para a notícia na descrição do vídeo. No último dia 23 de fevereiro de 2024, o UOL noticiou que o INSS estava sendo obrigado pela Justiça Federal de Pernambuco a conceder uma pensão especial para uma criança de 7 anos lá de um município no sertão pernambucano, município de Ibupi. Pensão especial no valor de um salário mínimo. Que pensão especial é essa? A pensão especial para órfãos do feminicídio. O juiz federal substituto da 27ª Vara Federal de Pernambuco, Dr. Henrique Jorge Dantas da Cruz, baseou-se na Lei Federal 14.717 de 2023, que, embora ainda não regulamentada, garante aos filhos e dependentes menores que se tornem órfãos em razão do crime de feminicídio e que a renda per capita da família dessa criança seja inferior a 1/4 do salário mínimo, a lei garante que o sistema de seguridade, por meio do INSS, conceda a essa criança a pensão especial aos órfãos do feminicídio. Então é tudo bem recente. Não é? A sentença é do dia 18 de fevereiro, não é? E a lei federal ela foi promulgada no final do ano passado, ainda pendente de regulamentação, ok? No caso desta criança de 7 anos, o pai da criança já estava preso desde o momento que houve a tragédia, o processo criminal ocorreu e esse cidadão pegou 34 anos de reclusão por conta do feminicídio e mais 2 anos e alguma coisa lá por conta do porte ilegal de arma, que foi a arma usada lá para que consumou essa tragédia. A avó materna desta criança, mãe da falecida, ficou com a guarda e bateu a porta do INSS em busca da pensão por morte, que é um benefício previdenciário, portanto depende de prévia contribuição. E aí a autarquia, o INSS, negou o benefício de pensão por morte, pois constatou que a falecida não tinha o número de contribuições necessárias para a concessão desse benefício. Até aí tudo bem, a postura do INSS, o proceder dele está correto. Mas aqui está a primeira lição que a gente tem. E a gente vai ver que uma das lições, talvez a mais importante dessa notícia que eu quero dividir com você, ela fala de que problemas complexos não vão ser resolvidos com soluções simplistas, com passe de mágica. Não. O problema, e o feminicídio é um problema muito complexo e muito devastador, né? Os dados no nosso país são horrorosos. Todo dia você vê quase uma notícia de um feminicídio aí que acontece. Então isso não vai ser resolvido assim, num passe de mágica, num estalar de dedos. Você precisa ter integração de políticas públicas, integração de instituições, integração de mecanismos, integração dos servidores que estão por trás desses mecanismos. E aqui está a primeira falha nisso aí. Se você observar o espírito da Lei 14.717, ela está nessa linha de integração. Por quê? Porque isso é um problema social, mas é um problema, em princípio, que está no âmbito da área criminal. Pô. A área policial, a área criminal, é polícia, é delegado, é processo crime, é prisão para quem matou, enfim, né? Então, aí é um assunto policial, mas o sistema de seguridade, atento às consequências sociais disso aí, dessa tragédia, ele enxerga a criança. E ele vem, então a lei vem integrando políticas. Aqui você já tem a política criminal e a política social, por meio da pensão que é concedida. E aonde eu quero chegar, né? O instituto, nosso instituto conhecido, INSS, ele é o responsável por operacionalizar também os benefícios assistenciais, que são os benefícios que não dependem de contribuição. Okay? BPC Loas, por exemplo, ele é operacionalizado pelo INSS, mas ele não é previdenciário. É um benefício que não depende de contribuição, assim como a pensão especial para órfãos do feminicídio, é um benefício assistencial. Isso diz para nós o quê? O servidor que está dentro da autarquia, que é um agente público, o analista que pegou esse processo, foi bem ao negar o benefício porque não havia o número mínimo de contribuições para a pensão por morte, que foi o que a lavradora, pessoa humilde,
pessoa que não tem o conhecimento de toda a burocracia do sistema de seguridade, foi procurar. Ela foi procurar a pensão por morte. A analista fez correto em negar, mas errou. Errou no quê? Ao não explicar, ao não orientar, ao não indicar para essa trabalhadora, para essa pessoa, olha, a pensão por morte, sua filha não tem os benefícios, mas existe no sistema, ele está no sistema, ele é um operador do sistema, esse analista. O INSS é um player do sistema, está dentro do sistema. Ah, doutor Mike, mas não é previdenciário. Não interessa, se você está responsável por operacionalizar dentro da estrutura estatal, dentro do INSS, os benefícios assistenciais, você tem que conhecer a política, amigo. E você tem que saber que é dever seu, do INSS, orientar o beneficiário acerca do benefício que ele tenha direito. Assim como é dever dele, ele cumpriu, negar quando não existe o direito. Então aqui está a primeira lição e o primeiro erro que a gente aponta. Então essa senhora bateu lá, foi negado e ficou por isso mesmo. Aí essa senhora, revestida do espírito de cidadania e da necessidade dela, foi atrás de saber. E aí procurou o colega, o advogado Dr. Aracildo Feitosa. O Dr. Aracildo assumiu a causa dessa cliente e foi em busca de dar o tratamento jurídico digno e necessário que tem que ser dado. Porque você tem que conversar dentro do sistema com pessoas que conheçam o sistema. Infelizmente a lavradora não conhecia. Porque a autarquia foge ao seu dever, que a autarquia deveria orientar. Olha, a senhora vai lá, traz esse documento, se procura o CRAS assim, leva lá o CAD único, vê lá que a senhora tem direito. Você está entendendo? Isso não acontece. Mas o doutor Aracildo foi atrás disso aí. E aí o doutor Aracildo começou, segundo a notícia, o processo, discutindo a pensão por morte, né? Buscando o direito que aquela família teria de complementar isso aí, ok? E aí no curso do processo, diz a notícia, tá? Diz a notícia que no curso do processo ele mudou e ele ampliou o seu pedido para que fosse também discutida a pensão especial para órfãos do feminicídio, embora ainda pendente de regulamentação. E aí agiu bem o doutor Aracildo, agiu bem o juiz da 27ª Vara, doutor Henrique Jorge Dantas, que concedeu o benefício para a criança, e é a notícia que a gente teve aí. Então, o que essa tragédia nos ensina? Já falamos a primeira, né? A necessidade de que problemas complexos não terão soluções simples. Eles vão demandar integração de sistemas e de políticas. É o caso desse benefício. Segundo, necessidade de postura cidadã da pessoa, como aconteceu com essa lavradora. Mesmo diante dessa negativa e da aparente burocracia, ela buscou os mecanismos, ela entendeu que teve que buscar os mecanismos para que o direito fosse concretizado. E aqui, uma das principais lições dessa história aí. Nada interessa um direito guardado no livro, escrito na lei. O direito só vai mudar a vida das pessoas, a nossa vida, a sua vida, se ele for concretizado. Se ele for verificado no mundo concreto. E aqui, todos os envolvidos aí estão procedendo dessa forma. O juiz que não se escondeu por trás da falta de regulamentação para dar um direito que já está na lei, ok? Concedeu. O advogado, o colega, doutor Aracildo Feitosa, que no curso do seu processo encontrou o mecanismo para concretizar o direito. E aí esse direito, sim, agora é concreto, agora ele vai amenizar e vai ajudar um pouco essa criança. Vai cobrir, vai pagar o que ela sofreu? Não vai, mas é uma forma de amenizar. E principalmente a avó da criança que tem a guarda, que se revestiu do espírito de cidadania. Percebe? De entender que aquilo é um direito do seu neto. Não é um favor, é um direito do seu neto. E não é porque a gente não conhece a burocracia estatal que a gente vai deixar isso aí passar. Entendeu? Então, existem números lamentáveis no Brasil, na história do feminicídio. Houve crescimento de 6,1% de 2023 para 2022. Vamos ver agora, em 2024 a tendência segue a mesma, porque todo dia tem uma notícia de uma tragédia dessa. Esses dados, né, que em 2023 foram 1.437 mulheres que perderam a vida. Dessas 1.437 mulheres, 7 em cada 10 perderam sua vida dentro das suas casas. Mais de 50% dos casos foram os parceiros que mataram as mulheres.
não é? Quase 20% dos casos foram ex-parceiros, então é uma coisa que é muito familiar, uma tragédia muito grande. E isso vai repercutir nessa criança. No futuro, essa criança vai carregar esse peso. E isso, não imagine que não vai ser diferente. Isso vai retornar para a sociedade, que é a grande caixa de ressonância de tudo isso aí. Então, a lei vem com esse espírito de integração. Ah, mas não vai resolver. Não vai resolver. Há que se ter mais união dessas políticas. Há que se ter mais transversalidade desses institutos, dos mecanismos estatais, envolver a área de educação, envolver mais a área de assistência, não é verdade? Envolver a área de saúde por meio da parte de apoio psicológico para controlar, para amenizar, para tratar esse terrível problema social. Mas nesse episódio, para a postura dessas pessoas envolvidas, nos ajuda a entender a seguridade como política pública, que vem aí junto da política criminal tentar contornar, tentar amenizar um pouco essas tragédias que acontecem, infelizmente, à torto e à direito, casos de feminicídio. Bem, essas são as informações e as lições que emanam dessa notícia veiculada no portal UOL. Conhecimento liberta. Tchau.